Hoje é Dia dos Pais e nós temos uma entrevista muito especial em homenagem aos nossos pais. Vamos conversar com um pai que é exemplo, é um pai por adoção, um pai afetivo e tem mais também vindo aí que a gente vai conversar com ele agora para entender. Quem está aqui comigo é o Kleber Corbalan, que é professor. Seja muito bem-vindo, Kleber. Muito obrigado. Você é pai de três filhos. Você tem três Praticamente. filhos, né? Me Isso. conta um pouquinho da história de cada um aí, pra gente entender. A minha primeira experiência, né, de paternidade, de pai, foi quando eu e minha esposa resolvemos viver juntos, né, estreitar os laços, né, juntar as coisas. E aí, quando ela veio morar comigo, nós fomos morar juntos, ela já tinha um filho, né, de um outro relacionamento, inclusive em outro estado, né. E aí eu a acolhi, né, esse meu primeiro filho. E eu, naquele momento, era padrinho dele, né? Nós somos religiosos, padrinho de batizado, acompanhando tudo. E aí nós fomos morar juntos. E naquele momento, então, cuidei dele como se fosse filho, né? Ele tinha quantos anos? Ele tinha 6 anos de idade nesse momento. Certo. E o tempo foi passando, né? A convivência foi prosseguindo, foi fluindo. E quando ele chegou na maioridade, passou dos 18 anos, um dia a gente conversou seriamente, né? E aí, você quer ser meu filho no papel? né? E porque na prática já era, né? No dia a dia. Então, ele disse que sim. Eu fui até o fórum, né, de Cuiabá e abri um processo. Foi tranquilíssimo, né? E não cheguei lá, fiz a solicitação, eles mesmos abriram o processo, tivemos uma audiência. E Cauê, então, concordou em ser filho, né, por adoção, de fato. Essa foi uma experiência. E neste momento, ele passa a ter 2 pais, né? Ele vai ter a minha paternidade afetiva, socioafetiva. Porque ele tem o Porque ele outro tem o pai. biológico, né? E nunca perdeu o vínculo. Nós sempre fizemos questão que essa relação sempre se mantesse, né? Legal. E de tempos em tempos ele ia viajar, ia para lá ver o pai, voltava. Eu já fui visitá-los, a família de lá, tudo, né? Então tivemos um bom relacionamento nesse sentido para dar esse suporte para o menino, né? E aí o tempo passou. Eu e minha esposa queríamos mais um filho e não estava sendo possível, né? A gente ter um filho de forma natural. Buscamos ajuda e como não era possível, nós falamos, então, agora nós vamos... A gente sempre pensava na adoção, mas queríamos ter a experiência, né, de um filho natural. E aí não foi possível, mas aí falamos, então agora nós vamos oficializar esse caminho da adoção. E aí foi que veio a caçula, né? Hoje ela já tem 10 anos de idade. E depois a gente ainda estava na fila da adoção para mais um terceiro. Mas a vida acabou também proporcionando uma outra surpresa, né? Um sobrinho do lado da minha esposa perdeu o pai, né? E apesar da família ter a família materna, a gente pensou em ajudar a família materna a acompanhar o menino. Então nós também assumimos a guarda dele. Então a minha família tem essa dinâmica, né? Esse movimento todo. Olha só. Então você tem hoje 3 filhos. Isso. 3 filhos. E como é para você, Kleber, ser pai? Então, a paternidade, assim, eu acho que a gente sempre se espelha no que a gente tem de bom, né? Eu, graças a Deus, tive um bom pai, presente, uma pessoa maravilhosa. Foi muito cedo, né? Já vai fazer 20 anos que ele faleceu. Então, sempre foi um bom modelo. Mas, além dele, também, outros exemplos na família, amigos próximos, né? Então, eu sempre pensava assim, será que um dia eu vou ser pai? E será que eu vou dar conta de ser um bom pai, né? Mas eu jogava isso como um projeto muito distante. E aí, acabou que a vida foi me levando por caminhos que eu falei, acho que agora eu posso tentar ser pai, né? E aí, nesse processo, é incrível, porque não existe manual. Não existe uma regra para todos, né? A gente tem que amar, tem que cuidar, estar presente, mas cada um faz a sua experiência, né? E nessa experiência minha, do dia a dia, eu penso muito nisso,
E como eu sou uma pessoa religiosa, tá? Eu fico às vezes pensando assim, cada um pode ver como quiser, né? Mas há algo que ultrapassa essa experiência física nossa. Porque todo dia eu me pergunto, quando eu vejo né, na mesa, me sento com eles, ou quando a gente sai para conversar, eu vejo eles crescendo, né? Eu falo assim, nossa, o que foi, onde foi, o que aconteceu no universo para que estas pessoas chegassem até mim, né? E hoje eu tenho que ter esse vínculo, esse cuidado com eles. É uma coisa quase que mágica. Parece romântico, né? Parece até um pouco romântico. Mas existe uma relação forte que é inexplicável, né? E aí é alegrias e sofrimentos, porque você tem muita expectativa como pai, às vezes, né? E eles seguem o caminho deles, né? E o fato de não ser o mesmo sangue, isso não tem nenhum tipo de interferência, né, Kleber? Não, eu Porque o juro amor que... não tem isso, né? Ah, eu não tenho o mesmo sangue que você, né? Sim. Eu juro que eu não consigo sentir essa... Se fosse sanguíneo ou não consigo ver diferença, né? Óbvio que quando alguém passa por um processo de adoção, existe algumas inseguranças às vezes, porque é natural, né? O processo está acontecendo, tem as audiências, né? Tem que ser dentro da lei, né? E então você é questionado, a família, né, de origem dessa criança vai ser questionada também, pode ser que a família se restabeleça, a gente tem que estar consciente disso, né? Então, no processo de adoção, existem algumas dúvidas, alguns medos, mas não nada que afeta o relacionamento seu com a criança. De modo que você olha para a criança e fala, é minha, é meu filho, né? Então, o medo talvez fosse de perder, né? Mas isso é raro, isso quase não acontece. Então, o sentimento maior é esse mesmo, de pertencimento. Agora ele é meu, né? E eu vou cuidar dela, cuidar com amor, com carinho. Nem sempre é como a gente espera o retorno, porque cada ser, cada indivíduo é de um jeito, tem que ser respeitado, mas é realmente isso, é uma entrega. Você vai, quando você já está totalmente envolvido, né? E como que é esse retorno dos seus filhos? Eles também, você sente que eles te devolvem todo esse amor que você proporciona para eles? Como eu disse, cada família é de um jeito, né? Às vezes nem é por palavras, né? Geralmente, eu vejo famílias que, às vezes, os pais conversam com os filhos falam, são amorosos no trato, às vezes nas palavras, né? Mas isso não significa que alguém que não expresse verbalmente também não te dê o retorno. Então, eu observo esse retorno deles, no dia a dia, tipo assim, num momento, às vezes, de tristeza, encosta, senta do seu lado no sofá. Você fala, tá precisando ser ouvido, né? Ou então, à noite, pai, vem dormir aqui comigo, né? Não quero dormir sozinho, fique aqui comigo. Essas coisas, para mim, são sinais desse dia a dia, né? Em casa tem vários mau costumes, porque eu adulo demais, né? E minha esposa briga direto quanto a isso. Mas ela tem um costume que é assim, todos os dias, senta na mesa para almoçar, a pequena diz, pai, pega um copo d'água. Ela está lá, de pé, mas ela quer que eu pegue o copo d'água para ela, né? Então, são pequenos gestos do cotidiano que, na minha visão, são retorno dessa relação que está sendo construída. E não é fácil, né? Ser pai nos dias de hoje não é fácil, né? Uma missão e tanto, né, Kleber? Não é fácil. É como eu disse, às vezes a gente corre o risco de romantizar as relações. Sim. Porque não existe algo pré-estabelecido, não tem um manual que você vai aprender. Você lê e fala, agora eu vou ser pai, estou preparado. Eu, por exemplo, antes de exercer a paternidade com a minha esposa, nós cuidamos de muitos jovens. A gente tinha trabalho social com menores, tínhamos um trabalho assim, fazia meio que esse papel de pai, cuidando, né, um pouco deles, dando cuidado. Eu sou professor, minha esposa também. Então, a gente tem essa relação de cuidado, mas quando chega no seu filho, as coisas mudam, né? Na prática é diferente, né? É diferente, E como eu disse, cada indivíduo responde de um jeito. Não tem como a gente ficar exigindo. A gente quer, né, que o filho a gente seja bem educado, né? Saiba se comportar nos lugares, que tenha sucesso na escola. E às vezes eles não correspondem, né? Então você tem que cobrar mais, tem que ser enérgico, tem que chamar atenção.
propor alguma correção, né? Não vai fazer isso, você vai ter restrição agora, né? Me sinto muito, não vai ganhar aquele presente, você não está correspondendo, né? Você não sabe como esta pessoa vai te responder, se vai atender às suas expectativas. E eu penso nisso assim, que por mais que seja sofrível, né? Que a gente quer o melhor. A gente quer ele brilhando, quer ele com sucesso, quer que seja uma pessoa proativa, né? Mas não sei, não depende de mim, né? Então o segundo passo é essa aceitação daquela pessoa que vive comigo do jeito que ela é. Isso é sofrível, isso demora, é uma vida inteira para entender e encaixar as peças. Imagino. E eu queria que você deixasse, Kleber, uma mensagem, né, de Dia dos Pais, para os pais que estão nos assistindo, né? O que você diria para esses pais? Eu sei que você hoje vive assim, um desafio muito grande, né? 3 crianças diferentes, Exato. né? Vivendo a paternidade de uma forma também diferente do tradicional, mas se desafiando também, aprendendo muito, eu tenho certeza, né? Que a cada dia a paternidade, ela traz isso, né? Esse aprendizado, né? Como você mesmo disse, não existe uma fórmula, né? Então, todo dia é uma experiência nova. E eu queria que você deixasse uma mensagem especial de Dia dos Pais. O que eu posso dizer assim, que vivam com seus filhos aquilo que é possível, né? Não se cobrem tanto. Às vezes nós somos muito cobrados que a gente tem que ser um super pai, né? Nós somos humanos, mas o importante é estar presente naquilo que necessita no dia a dia. Seja material, seja emocional, dar esse suporte assim, eu estou aqui, meu filho, o que você precisar. Então, para quem pensa em ser pai, se arrisque, é bom. Saiba que é para a vida toda. Essa é a diferença, né? Esse compromisso é para sempre, mas vale a pena, né? Você dedicar sua vida para uma outra pessoa, é uma relação, como eu disse, mágica, especial. A gente não tem como mensurar onde que vai chegar, mas é só vivendo e se entregando com amor é que dá condições de levar adiante, né? Esse amor que eu penso, necessariamente não precisa ser beijo e abraço todo dia, né? Tem que ter beijos e abraços, né? Até quando crescem, mas é necessário estar presente, né? Acolher cada um do seu jeito. Ai, que lindo. Kleber, a gente agradece muito, né, por você estar aqui compartilhando neste dia especial dos pais, a sua história, a sua experiência com a gente, deixando essa mensagem tão especial também. E a gente parabeniza você também por ser esse paizão que a gente tem certeza que você é. E muito sucesso, né, na sua luta diária, né, nessa missão pai, e que você continue colhendo bons frutos e recebendo muito amor de seus filhos. Obrigado, agradeço muito. Se você gostou da nossa entrevista especial de Dia dos Pais, deixa o seu comentário pra gente, compartilhe também nas suas redes sociais.